Aqui estamos juntos mais uma vez para falarmos sobre livros, sobre a paixão da leitura e a nossa relação com os livros, sublinhando sempre a importância que eles têm para abrir novas portas e janelas para a realidade envolvente que nos cerca, sobretudo neste mundo de incerteza, de ansiedade, de angústia, de inquietação, que é o mundo da pandemia, cada vez com mais mortos, infelizmente, com mais infectados em todo o mundo e com o problema das faltas de camas e da falta de condições nos hospitais para tratar todas as pessoas que neste momento carecem de cuidados bem direcionados e cientificamente rigorosos. As sugestões de hoje começam por um livro fundamental escrito por uma mulher que, nascida em 1929 numa família judia, foi para os campos de concentração, para o mundo dos campos de concentração, onde assumiu uma responsabilidade e um papel fundamental que foi de tentar criar e organizar uma biblioteca que servisse os detidos no meio do desespero daquele confinamento brutal que levou tantos à morte. Só os judeus foram 6 milhões, não mencionando já os ciganos, homossexuais e os presos políticos, mas ela escreve uma vida, ou seja, constrói uma vida que dá origem a estas memórias da bibliotecária de Auschwitz, uma vida adiada, de Dita Krauss. Ela é a narradora de um dos episódios mais negros da história, como diz um prestigioso jornal, referindo-se a esta obra que vale a pena ler, reler e dar a ler, porque nos mostra o que foi o horror do Holocausto e dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Nascida em 1929, ela conseguiu, com coragem, criatividade e determinação heroica, ser a bibliotecária de Auschwitz, um livro que vale a pena ler, como eu me lembro de ter lido no princípio da adolescência o Diário de Anne Frank, um livro que me marcou para toda a vida e que abriu portas para muitas outras leituras que tiveram e têm a ver com o mundo dos campos de concentração e de morte que os nazis construíram para a destruição dos judeus e de outros seres humanos. Um livro que tem a ver com a mesma realidade política, humana, de repressão e destruição em massa. É um livro da editora Crítica, de Isardune Macadam, a história extraordinária das jovens do primeiro transporte oficial para Auschwitz, que nos conta mais uma história que tem a ver com a resistência aos nazis que construíram os campos de concentração desde Buchenwald a Auschwitz, a Dachau e tantos outros. E no dia 25 de março de 1942, perto de 1000 jovens judias solteiras subiram para bordo de um comboio entre Propad, na Eslováquia, imbuídas de um sentido de aventura e orgulho nacional, e vão viver uma aventura de resistência, de combatividade e amor à vida, que vai marcar esta história, este livro, e também o nosso olhar e a nossa percepção do que foi a resistência, do que foi a combatividade de mulheres, de homens, de jovens e de velhos, tantos deles que terminaram a vida nas câmaras de gás, vítimas dos mecanismos brutais de destruição que custaram a vida a tantas pessoas de tantos países, judeus e não judeus. Um outro livro que tem a ver com esta realidade, uma realidade inquietante, é um livro que se lê com prazer e com gosto, é um livro que nos emociona, é um livro que tem a chancela de vernáculo e que conta a história de um homem chamado Konrad Hayden, que foi o primeiro grande cronista do Terceiro Reich. Ele observou Hitler nos palcos e nos pódios onde ele falava, onde intervinha, defendendo a ideologia nazi. Foi-o observando no seu combate político, nas suas intervenções, as suas contradições também que estavam patentes naquilo que a imprensa ainda podia escrever sobre ele. E esta história é contada por um autor excepcional chamado Stefan Haust, que vai contar o difícil percurso de vida deste jornalista, Konrad Hayden, é bom não esquecer este nome, e mostra como são certeiras e precisas e exatas muitas das observações, comentários e juízos que foram emitidos e produzidos na imprensa da época, enquanto ele teve liberdade para escrever, antes de se exilar nos Estados Unidos. Depois regressou à Alemanha no final da guerra, mas este livro é um livro que se lê com paixão e entusiasmo, porque é
uma história de Hitler e da ascensão do nazismo para a destruição ou tentativa de destruição da humanidade, nomeadamente nos espaços do Holocausto dos campos de concentração. O primeiro inimigo de Hitler, a luta de Konrad Heiden, é um livro que tem interesse jornalístico, interesse biográfico e, sobretudo, interesse historiográfico, porque também nos conta uma parcela e uma parte fundamental daquilo que foi a ascensão do Terceiro Reich e a tentativa de destruição dos equilíbrios mundiais que permitiram à Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, viver depois um conflito brutal, armado, que custou a vida a 60 milhões de pessoas e que deixou uma marca que ainda hoje está patente em muito daquilo que é o equilíbrio da política e das relações de forças na Europa. A última sugestão vai para um livro com a chancela do Planeta, O que perde quando não está a ouvir, o poder de escutar, compreender e ser compreendido, de Kate Murphy. É um livro que aborda, do ponto de vista psicológico e sociológico, um aspecto muito interessante, que é saber em que medida é que aquilo que ouvimos, aquilo que é dito à nossa volta, umas vezes sobre nós, na maior parte dos casos sobre outros, vai condicionar a nossa percepção do mundo e a relação com a comunidade. Somos ensinados a liderar as conversas desde cedo, na família, nos locais de trabalho, até nas redes sociais somos condicionados por aquilo que ouvimos sobre os outros e sobre a vida, mas este livro fala deste ato de saber o que ouvimos e pensamos quando não estamos a ouvir o que se diz de nós e o que se diz dos outros à nossa volta, mas é um livro que valoriza o papel fundamental, o papel social e psicológico e psicossocial do ouvido na nossa relação com os outros e com o mundo.